Oi, gente, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Hoje, mais um dia de Face Culto aqui da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Nosso ministério está localizado em Farroupilha, Gramado, Caxias do Sul. E um detalhe importante agora, nós vamos alcançar pessoas nessas partes. O objetivo nosso é alcançar todas as pessoas, tantos quantos Deus nos dirigir a alcançarmos pelas mídias sociais. Inclusive eu faço um convite desde agora, esteja ligado conosco no domingo, 8h30 da manhã e também domingo às 19 horas, quando nós teremos o culto de Santa Ceia na igreja em Farroupilha e também em Gramado. E aí, você que está aí talvez em São Paulo, Minas Gerais, você que está em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul, você não tem acesso, digamos, não tem como estar conosco presencialmente. Mas, pelo Facebook, você pode acompanhar a igreja e vai ser uma honra ter você como membro da Igreja Brasileira Missionária Casa Oração. Uma coisa importante, gente, acredite no poder de Deus e uma coisa que você precisa também compreender com relação a isso que nós estamos desenvolvendo. Identifica com a palavra que nós temos ministrado, Deus tem tocado no teu coração, então faça parte do nosso ministério online. Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, Facebook, nós vamos alcançar muita gente através das mídias sociais e vai ser com certeza uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quero orar, fazer uma oração antes de nós meditarmos em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Você já pode ir preparando a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Deus vai lhe dar entendimento muito importante nessa noite e nós vamos compreender algumas coisas que são fundamentais para nós crescermos espiritualmente, tá bom? Vamos orar. Pai, eu consagro a Ti esse momento que temos na Tua presença, que entramos na Tua presença. Entrego em Tuas mãos a vida, a alma, o espírito, a vida de cada pessoa que me acompanha também pelas mídias sociais e todos sejam alcançados pelo Teu poder. E eu peço, Senhor, nessa noite, fala conosco através da Tua palavra, dá-nos entendimento, conhecimento e que todos possam, Pai, compreender as Escrituras e venham produzir frutos para a glória do Teu nome, para Teu louvor em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Colossenses capítulo 1, a palavra vai nos dar um entendimento muito profundo, é muito forte isso. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha bem para mim aqui, muito importante é você entender qual é o propósito de Deus para a tua vida. Hoje à tarde eu disse na igreja em Gramado, a questão já não é mais para nós quem é Deus. Ou seja, Deus é Deus, mas a questão se define nisso, quem nós somos. Entende? Quer ver uma coisa importante? Você precisa entender isso com profundidade. A questão não é descobrir quem é Deus, porque Deus é Deus, mas de fato e de verdade quem nós somos em Deus. E aqui, essa palavra vai lhe dar esse entendimento. Por quê? Porque entenda uma verdade espiritual, nós num contexto humano, nós vivemos a vida toda buscando por coisas que a gente deseja, coisas, milagres que nós queremos receber. Nós desejamos muitas coisas de Deus, mas nós, na maioria das vezes, não paramos para pensar o que Deus deseja de nós. Se você parar para pensar nesse ponto de vista, você vai entender a palavra de hoje. Porque já não é mais simplesmente o ato de nós querermos conhecer Deus, mas nós devemos nos conhecer em Deus. Porque uma coisa é Deus, Ele é Deus, mas quem eu sou? E aí quando eu tenho esse ponto de vista e esse ponto de interrogação na minha vida, e eu vou para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vai me mostrar o caminho, aonde Deus quer de nós algo, aonde Deus nos mostra o que Ele deseja que nós sejamos. E olha bem para mim aqui, ser humano mortal.
Se você não tiver isso dentro de você, você jamais vai se descobrir em Deus. Porque Deus é Deus, então não importa mais para nós querermos conhecer Deus. Como assim, missionário? Porque Deus é Deus, mas quem eu sou, entende? Ou seja, quando nós crer no Senhor Jesus, amém, Ele é o Salvador da nossa vida, mas o que Ele espera de mim e de você, é isso que vai fazer a diferença toda. Porque olha para mim, Deus nos criou para nós produzirmos frutos para Ele. A Bíblia Sagrada diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então isso inclui também o ser humano. Então já não é mais o que nós queremos de Deus. Não é mais o milagre que eu quero de Deus, onde Deus tem que me servir. Mas é aquilo que Ele quer de mim. E é isso que a maioria das pessoas não consegue entender, por isso eu digo para você, a maioria da raça humana é frustrada na vida espiritual e também na vida física, porque quando nós não cumprimos o querer de Deus, o propósito do Pai para nossa existência, por que nós existimos? Escreve o que eu digo, nós não vamos nos completar em vida, e muito menos vamos agradar a Deus em vida, porque olha só, Paulo ele começa dizendo o seguinte: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ou seja, a oração do pastor é para que as pessoas cresçam espiritualmente. Porquanto ouvimos Jesus. Primeiro ponto, você tem que ter uma fé em Cristo Jesus. E do amor que tendes para com todos os santos. Duas coisas, então, nós já estamos observando hoje à noite. Primeiro, a nossa fé em Cristo Jesus e o nosso amor para com os santos, todos os santos. Não é Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria. Eles estão mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente. Eles estão no céu, não estão mais na terra. Mas eu e você estamos na terra. Entende? Nós somos os santificados agora em Cristo e nós somos os santos agora. Porque Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria, eles foram santificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E a palavra está dizendo que nós devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com todos os santos. E aí ele diz mais: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Aí entra um detalhe, a maior parte das pessoas tem uma esperança agora, que o Covid passe, que tudo volte ao normal. A minha esperança está no céu. E eu quero que você tenha esperança tua no céu. Sabe por quê? Porque eu não sei não, mas eu estou sentindo uns negócios aqui dentro do meu coração que a coisa não é assim tão simples. As pessoas querem que tudo isso passe e mude. Mas pensa comigo, e se não passar? E se não mudar? E se daqui a um tempo o poder econômico, político e religioso, a trindade satânica se levantar no mundo e for manifesto o iníquo filho da perdição, como diz a Escritura Sagrada, e houver o arrebatamento da igreja, onde você que quer que tudo passe agora, isso, você vai estar. Porque o ser humano ele tem focado a vida dele, sabe no quê? Nesse tempo, onde essa coisa toda tem que passar para que a nossa vida continue. Mas um detalhe, a maioria das pessoas aí não estão pensando na vida eterna. Aí entra um detalhe importante. Primeiro ponto importante que nós como cristãos devemos ter: fé no Senhor Jesus e temos que ter amor para com todos os santos. Hoje eu estou pregando aos santos que me acompanham pelo Facebook. Sim, você. Você, quando ouve o Evangelho, você é santificado pela fé no Senhor Jesus, e é dessa forma que a obra de Deus é completa na vida do ser humano, aonde Cristo morreu para nos salvar e nos santificar. Então, se não houver santidade em nós, esquece céu, esquece vida eterna, está perdido, porque a Bíblia Sagrada diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. As pessoas até entram, ouvem um pouco, mas
E eu quero que você preste muita atenção na palavra que nós vamos ministrar. Por quê? Porque é uma palavra que vai te dar vida, vida eterna. É muito importante que você persevere em entender o que Deus quer de você. E aí tem 3 coisas agora que Deus quer que nós vivamos. Primeiro, a fé no Senhor Jesus Cristo, o amor para com todos os santos, e agora a terceira, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então já são 3 coisas que nós estamos aprendendo agora. Primeiro, a fé no Senhor Jesus Cristo, só nele. Segundo, amor para com todos os santos. É tão interessante nós chamarmos uns aos outros de irmãos, e verdadeiramente somos na fé, mas mesmo que não fôssemos na fé, contudo nós seríamos ligados, estamos ligados, ó raça humana, por Adão e Eva, pelo primeiro casal de homens que teve na terra, primeiro casal de ser humano, né? Casal, vou usar o termo casal de ser humano, casal, macho e fêmea, amém? Que teve na terra. Às vezes, quando usa o termo, a Bíblia mesmo fala homens, é um sentido genérico, feminino e masculino. Mas uma coisa importante, se nós observarmos, a nossa raiz também vem de um único casal. Então é tão interessante observar o ser humano brigando um com o outro, e aquela briga toda, aquela disputa pelo poder, no Brasil, no mundo todo. Que bando de estúpidos! Pessoas da mesma carne brigando, disputando um ao outro, ou seja, se degladiando por poder, poder que é temporal. E as pessoas perdendo um tempo tremendo da vida delas por coisas temporais, aonde Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Por isso entenda o que Deus quer de nós, e é nisso que se define a nossa vida agora, naquilo que Deus quer de mim e você. Não é mais naquilo que nós queremos dele, porque isso é muito vago. As coisas que nós pedimos para Deus, a vida toda eu garanto para você, a maioria delas são temporais. Cura, libertação, prosperidade, bênção no casamento, bênção na vida sentimental. São coisas temporais. E isso são coisas que seres humanos que são carnais pedem. E aí entra um detalhe, Deus espera que nós venhamos pedir algo a mais dele. Sabe o que? O Espírito Santo. Que nós sejamos revestidos dele, revestido de poder, de autoridade, comunhão plena com o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Deus quer dar para nós é o reino dele, a justiça dele. Mas nós, como somos carnais, ou você, talvez que é carnal ainda, você busca muito as coisas que são temporais. E aí que nós estamos limitando a ação de Deus na nossa vida. Porque enquanto estivermos buscando apenas pelas coisas carnais, temporais, as coisas espirituais estarão longe de nós. E quando nós nos deparamos com a escritura de Colossenses 1, versículo 3, versículo 4 em diante, melhor dizendo, você vai ver que a primeira coisa que Deus quer que nós tenhamos é fé em Jesus Cristo. Segundo, amor aos santos. Terceiro, a esperança nossa nos céus, não na terra. O grande erro nosso hoje é orar para Deus para pedir que passe a pandemia, que passe o sofrimento da terra. Mas quantos estão orando pelo reino de Deus? Eu quero o reino de Deus, Senhor. E é nisso que o homem erra. E aí tem mais. Olha só, e por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes pela palavra da verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho não leva o homem a buscar coisas terrenas. Ele leva o homem a buscar as coisas eternas. E eu quero viver esse Evangelho, eu quero que você viva. Porque olha para mim aqui, o que tem de gente que vai morrer para o inferno estando dentro das igrejas não está no mapa. Porque enquanto o homem busca as coisas terrenas, bem-aventurado é aquele que busca as eternas. Porque quem busca as eternas pode ter certeza que também vai ter as terrenas. Amém? Diga assim, quem busca as coisas eternas em primeiro lugar, também receberá as terrenas. Mas quem busca as terrenas, e apenas as terrenas, e alcançar as celestiais.
É o que diz a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós observarmos a hierarquia das coisas. A primeira delas é fé no Senhor Jesus Cristo. A segunda é amor para com os santos, amor para com o próximo. A terceira, buscar o reino de Deus. Amém? Porque olha bem para mim aqui, quem não ama Cristo e não ama o próximo nunca vai entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia diz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então isso está ligado coisa com a outra e não tem como quebrar essa hierarquia das coisas. E aí entra um princípio: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Cristo, ele foca diante de nós, para nós que somos filhos de Deus, qual o objetivo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque quando eu busco o reino de Deus, eu tenho a justiça de Deus operando em mim. E é Ele que vai operar um milagre na minha vida. E aí ele diz mais, que já chegou a vós. Ou seja, o evangelho já chegou a vós. Mas eu digo para você, muitas vezes você ouviu muita gente pregar um evangelho que leva você só às coisas temporais. Aonde você quer Deus, mas você não quer ser de Deus. Porque você diz, não, mas eu sou de Deus. Não, você não é de Deus. Porque enquanto você busca as coisas físicas apenas e você tenta usar Deus para alcançar as coisas físicas, você ainda não é dele. Mas quando você passa a focar a tua vida espiritual em querer agradar a Deus, em servir a Deus, você passa a ser do Senhor. Porque antes você só busca as coisas do Senhor, mas você não busca ser do Senhor. Aonde Ele quer que você seja isso, aonde Ele quer que você faça isso, aonde Ele quer, é Ele que deve dirigir a nossa vida e não nós dirigirmos a Deus. Entende? Pastor, se Deus não me der as coisas que eu quero, não vou mais na igreja. É você que vai perder. E você, na verdade, sempre vai na igreja pelas coisas que tu quer e não por buscar a Deus. É aí que está o problema. Nós vivemos muito uma religiosidade, uma coisa assim do inferno, aonde Deus ele tem a intenção de nos ajudar, porque senão nós vamos ficar bravos com Ele, nós vamos ficar chateados com Deus. Coitado de quem fica chateado com Deus. Primeiro, o ser humano não tem vida própria. Segundo, Deus é Deus e nós somos mortais. Nós dependemos dele para tudo. Portanto, uma coisa importante, eu volto a dizer pela segunda vez aqui, o que eu já disse hoje à tarde em Gramado. Não é mais o fato e o ato de querer conhecer Deus, porque Deus é Deus, mas nós devemos nos conhecer em quem nós somos para com Deus. Se nós somos de fato e de verdade para com Ele, ou só Ele é para conosco. Entende? Quando nós colocamos numa balança, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu a vida do único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o melhor dele por nós e nós damos o melhor para Deus. Nós temos tirado o melhor tempo para Deus, nós temos orado todos os dias para Deus. Jesus disse, orai sem cessar. Você pode estar no trabalho, você pode estar capinando a terra, mas você tem que estar em comunhão com Deus, porque afinal de contas, o dia do arrebatamento você já está dois trabalhando no campo, um sobe, outro fica. Por quê? Porque dois estarão trabalhando, só que um está ligado com Deus, um está na esperança da vida eterna, o outro está na esperança de plantar mais e colher mais e ganhar mais. Não está focado em Deus. Por isso, olha para mim, nós estamos vivendo num mundo que passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por isso é tempo de você acordar, é tempo de nós despertarmos e não vivermos mais o que a religião focou na nossa vida, o que os religiosos colocaram dentro do nosso coração, aonde a nossa esperança está aqui. As pessoas estão tendo uma única esperança, que a pandemia do Covid-19 passe, para elas continuarem com a vida delas longe de Deus. E se não passar, o que você vai fazer? Por isso, prepara teu coração para te encontrar com teu Criador. Você entende? Quantas pessoas morreram agora de Covid-19 e estão no inferno? Porque nunca se prepararam para a vida eterna. Nunca buscaram Deus.
Entende? Gente, o Evangelho, ele nos leva à comunhão com Deus, à esperança da vida eterna, como diz o versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. E é tão interessante que as pessoas começam a me ouvir e saem, porque elas querem ouvir uma palavra de cura. Não vou orar para curar você. Eu vou orar para você ser salvo. Não vou orar para você prosperar. Vou orar para você ser salvo. Não vou orar pelo teu casamento. Vou orar para você ser salvo. Não vou orar pelos teus filhos. Vou orar para que eles sejam salvos. Por quê? Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando. Bem-aventurado é o homem que ouve o Evangelho e que crê, e que produz o fruto. Por isso, uma coisa importante, o que você vai fazer pelo reino de Deus? Você diz que é cristão, você vai na igreja, Deus te abençoa, Deus muda a tua vida, Deus te abençoa, Deus te dá a vitória, mas depois que você tem a vitória, você permanece com Deus? Eu garanto para você, muita gente que foi para a igreja em mais de 16 anos que eu prego o evangelho, que receberam vitórias, bênçãos, milagres, principalmente em questão de dinheiro, nunca mais foram para a igreja. Sabe por quê? Porque nunca foram de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você coloca coisas que Deus te dá, o teu coração não está nele. E aí você ama mais as coisas do que a Deus. E você fere o princípio do mandamento que é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, gente, tem que ter o cuidado para nós não sermos enredados. Muitas coisas que Deus pode fazer na nossa vida, e Ele é poderoso para nos abençoar de uma forma extraordinária, pode, se nós deixarmos o diabo entrar no nosso coração, pode se tornar um laço na nossa vida. Aconteceu com Lúcifer. Lúcifer era um querubim, uma glória tremenda ele tinha. A Bíblia diz que ele era revestido de pedras afogueadas. Tremenda. Ele era portador de luz. E ele tinha a cargo dele 1/3 dos anjos que prestavam culto a Deus. E ele tinha uma glória extraordinária. Ele era único. Beleza igual não se via. Algo extraordinário Deus deu para ele e fez ele ser. Mas aí ele começou a olhar para as coisas que ele era e não para aquele que fez ele ser. Esse é o grande erro nosso. Quando nós passamos a olhar para aquilo que somos ou pensamos ser e para aquilo que temos, achando que é nosso, nós deixamos de olhar para aquele que nos faz, que nos dá todas as coisas, e nós cometemos o mesmo pecado que Lúcifer. O mesmo pecado. Por isso, olha para mim aqui, nunca se deixa levar por nada nessa vida, mas coloque o teu coração em Deus, porque Ele é e Ele te faz ser. A Bíblia diz que nu viemos e nu voltaremos, nada levaremos, a não ser as nossas obras, a nossa fé que aplicamos em Cristo e a nossa maneira de viver em Cristo. Por isso é muito importante você observar a história de quem? De Lúcifer, quando ele caiu. Por que ele caiu? Ele caiu por quê? Porque ele começou a olhar para as coisas que ele tinha recebido de quem? De Deus. Ele não era, Deus fez ele ser, ele não existia, Jesus criou ele. Jesus é o criador de todas as coisas, principados, potestades, anjos, querubins, serafins. Jesus é o criador de tudo. Logo, quando ele, Lúcifer, começou a olhar para si mesmo, ele deixou de olhar para Deus que o fez ser e ele virou diabo. Por isso hoje tem muito ser humano que está na terra com cara mais de diabo do que a imagem e a semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas têm olhado para si e não têm olhado para o Criador. Por isso que Jesus, Ele é a tua vida. Coloca a tua vida nele e você vive. Porque ele disse: aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho e por amor de mim, ganhá-la. E aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Por quê? Porque nenhum homem tem vida própria. Então nós temos que entender a realidade dos fatos. Nós somos totalmente dependentes. Você pode estar no fundo do poço, no pecado mais terrível. Jesus ama você.
Você que não se ama. Entende? Você que não tem amor próprio. Porque você se distante do teu Criador. O livre-arbítrio está no homem. É você que decide servir a Deus ou não. É você que, depois de ser curado milagrosamente pelo Senhor Jesus, continua com ele ou vai beber cachaça num boteco? É você que, depois de ser curado de um problema pulmonar, porque de tanto fumar você teve um problema pulmonar, você continua na igreja ou volta a fumar? Volta a ter as mesmas práticas? Você é responsável pela tua própria vida, não é Deus. Não culpa Deus pelos teus fracassos. Por quê? Porque nós é que abrimos a porta para o diabo entrar. Adão e Eva nunca poderão culpar a Deus, porque e nem a raça humana, porque Deus disse para eles, não comam do fruto, mas eles comeram. A decisão é tua, quem você é. Por isso não é mais quem é Deus, porque Deus é Deus, mas quem nós somos nele, por ele e para ele. Entende? Você compreende quem Deus quer que você seja? Por isso é muito importante você compreender que na maior parte das cartas do apóstolo Paulo, ou no próprio, nos evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, as palavras que o Senhor Jesus mesmo disse, ele leva o homem a ter uma consciência onde o homem precisa se descobrir em Deus. O homem precisa descobrir quem ele é e não quem Deus é. Claro que a Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor, em conhecer mais a Deus. Mas olha para mim, não adianta nós saber que Deus existe se nós não somos. Não adianta nós sabermos que Deus existe se nós não quisermos ser o que Ele quer que sejamos. Não adianta nada nós dizermos que, Deus existe, mas eu não ouvir Ele. Entende? Eu não me conhecer em Deus, não me reconhecer, eu não me confrontar na palavra, no Evangelho. Se eu não fizer isso, eu nunca vou mudar. Por quê? Porque a minha mente é de pecado. Agora, enquanto eu não confrontar a minha mente, a minha maneira de viver com o Evangelho, eu vou continuar sendo a velha criatura. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa que diz que crê em Deus, mas está afastado de Deus pelo pecado. Que diz que crê em Deus e que confia em Deus. Mas uma coisa, Deus não pode confiar em mim. Olha bem para mim aqui, vou dizer para você, Deus pode confiar em você. Por isso não é mais quem é Deus, mas quem é você. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Para você, quem eu sou? Quem eu sou? Quem é você? Sabe o que nós somos? Mortais. E só tem um aqui, que está entre mim e você agora, que tem a imortalidade. E Ele é poderoso para nos fazer imortais. Ele é poderoso para que no dia dele, isso que é mortal seja revestido de imortalidade. E num abrir e fechar de olhos, a morte é tragada pela vitória. E nós somos revestidos num corpo glorificado. Ele é poderoso para fazer isso por nós. Mas nós... A questão toda se define nisso. Quem é você em Deus? Quem é você no Evangelho? Quem é você? Quem sou eu? Por isso se descubra em Deus. Primeiro ponto para você se descobrir. Coloca a tua fé em Jesus Cristo, só nele. Por quê? Porque Ele é o teu Criador, Ele morreu por você na cruz do Calvário, ninguém morreu por você. Então para com essa bobeira de crer em A, B ou C. Você tem que crer em Jesus se tu quiser ser salvo. Caso contrário, tchau. Primeiro ato, então, crer no Senhor Jesus. Segundo, amar o teu próximo, amar os irmãos, amar os santos, ter grande amor para com todos os santos. Quem são os santos? Qualquer um? Não. Só aquele que crê no Senhor Jesus é santificado pela fé nele. Quem não crê em Jesus é... Gente, vou falar uma palavra dura e pesada aqui. É mais para demônio
e para a imagem e a semelhança do diabo do que para a imagem e a semelhança de Deus e santo. Porque o próprio Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Então o que você vai ser? Um dia eu disse para Deus, Deus, o que eu vou ser na eternidade, santo ou demônio? Aí Deus me abriu o entendimento. Eu falei isso. Você tem coragem para falar isso de você? Você tem coragem de olhar para você no espelho e dizer assim, você vai ser um santo de Deus ou um demônio? Você tem coragem para fazer isso? Faça. Aí você vai começar a ter o peso da responsabilidade aonde nós devemos mudar. Caso contrário, esquece mudança. Nós vamos continuar servindo o diabo, sendo do diabo e vamos para o inferno. Por quê? Porque não queremos a mudança. Porque enquanto nós não nos julgarmos a nós mesmos, a Bíblia diz, Deus vai nos julgar. E no dia do Senhor Jesus, ele vai dividir a raça humana em dois grupos, direita e esquerda. E da direita ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Ele vai chamar de benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu reino preparado para vós antes da consumação do mundo. Mas o grupo que ele tiver na esquerda, gente, o mesmo Jesus, o mesmo que morreu por mim e por você na cruz, que nos ama, o mesmo que vai dizer para o grupo da direita, benditos, ele vai olhar para a esquerda e vai dizer, e vós malditos ide para o fogo do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. E aí Deus me abriu o entendimento. Eu vou ser um santo de Deus ou um anjo de Satanás. Por isso, conforme você anda e conforme quem você segue, é também a tua imagem que você reflete. Não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Porque conforme quem tu obedece, é também o teu Pai. A saber, Deus para a santificação ou o diabo para a condenação, para virar um anjo de Satanás e ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Nenhum ser humano escapa disso. Você pode dizer assim, ó, eu não creio nessas coisas, você vai estar do lado esquerdo. Você pode dizer assim, eu tenho nojo desse pastor, o dia que eu ver ele, eu vou arrebentar com ele. Então continua com essa mesma visão de ter nojo de pastor, de odiar a igreja, odiar crente, porque são fanáticos. Fanático, fanatismo é a pessoa crer no mundo e acreditar que esse mundo vai mudar. Sendo que tudo está desabando ao nosso redor, nós estamos vendo sinais e mesmo assim não querem ver. Você é fanático, você pode tá com febre, você tá bem, se der tá com febre, bota a mão na cabeça, olha para o teu lado, gente, olha para a televisão e o que mais se vê, sabe o que é? Pastor, vamos orar para que o Covid passe. Vamos orar, vamos repreender essa praga. Repreender em nome de Jesus. Agora uma coisa, e se ele não passar? E se depois dele vem outros? E vem outros, e vem outros, e vem outros? E se nós tivermos que ficar, enquanto estiver aqui na terra, fazendo isso, usando uma máscara, entende? Eu estou ouvindo da boca de algumas autoridades que nunca mais a terra vai voltar a mesma posição. Então sabe o que eles estão planejando? Eles estão afunilando para a manifestação do poder da trindade satânica, que vão ditar a regra no mundo caído que nós vivemos, onde todos os seres humanos vão ser marcados na testa, na mão direita, aqueles que não vão ser salvos. Por quê? Porque são duros de coração, não querem crer no Evangelho. E tem muitos que vão cumprir exatamente isso. Tem autoridades que vão cumprir isso. Entendeu? Isso o que, pastor? Vão se levantar contra, não creem em Deus. Gente, se todo mundo na terra cresce em Deus, quem iria para o inferno? Por isso, olha para mim, mas ai daquele que despreza o Criador. Porque olha para mim, não é de si mesmo. Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Nós sermos mortais, não termos vida própria. Posso morrer agora? Entende? Nós não temos vida própria. E nós vamos negligenciar o fato de que
o Criador entregou em sacrifício o Filho para nos saber o mesmo que nos criou, porque Jesus é o Verbo, Ele é a palavra. Por isso é Ele, o foco é Cristo. Coloca a tua fé em Cristo, no Evangelho, e tu vai ser salvo. Fica de bobeira e, gente, não tem o que fazer. Quer que eu venha mentir aqui para você? Todo mundo vai ser salvo? A cada 4 que ouve o Evangelho, só um vai ser salvo. Não se apavora, porque só tem 4 aqui me ouvindo agora na live. Não é o caso de você, é num contexto amplo, entende? Se eu vou dar um exemplo assim, ó, uma igreja, vamos supor que tenha 100 membros, bem pequenininha a igreja, e todos estão na palavra, todos creram no Evangelho, todos serão salvos. Agora, Jesus ele diz numa palavra mais ampla, de todos os tempos, quem ouviu o Evangelho, a cada 4 que ouviram, apenas um vai ser salvo. Por quê? Porque um produz o fruto a 30, 60 e a 100. Mas que fruto é esse, pastor? O fruto de ser obediente a Deus, de ganhar almas para o reino de Deus, de focar a nossa vida para a vida eterna. Você está construindo a tua vida na terra. Toma, você vai ficar com as coisas aqui do mundo. Um dia você vai ressuscitar e tudo vai se perder. Gente, nada vamos levar desse mundo, a não ser a nossa fé. Por isso, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele é contigo. E olha só para terminar. E aí diz, ó, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, por isso produza fruto. Não importa se você nunca ouviu isso, creia no Senhor Jesus, esse é o primeiro ato para a tua salvação. É o primeiro. Depois você vai estudando mais a Bíblia, você vai ouvindo as palavras, as mensagens, você vai questionando, vai mandando. Eu não entendi isso, me explica isso. Você questiona, você não é aquele tipo de gente assim, não creio. É ter minha fé. Minha mãe me ensinou, meu avô, minha avó me ensinaram. Ensinou o quê? O que ensinaram? O Evangelho? Nem. Não foi o Evangelho? Ensinaram o quê? Doutrina de demônio? É difícil as pessoas reconhecerem isso, porque todos querem dizer, não, minha família sempre foi de Deus, nós nunca fomos do diabo. Olha bem para mim aqui, todos nós fomos do diabo. E aí Deus pagou o preço, sacrificando Jesus para salvar gente como a gente. E ainda vão ser orgulhosos? Ainda vamos ser teimosos, obstinados, de coração orgulhosos, pensando que somos de Deus quando somos do diabo? Por isso, uma coisa importante, gente, aproveita a oportunidade que Deus se dá para a vida eterna. Todo dia que passa, nós envelhecemos, se esvai diante dos nossos olhos. Mas bem-aventurado aquele que faz a vontade do Senhor, porque quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E olha só o que diz. E aí ele diz assim, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, gente, o segredo está em ouvir e conhecer. Por isso, não despreza a Bíblia. Leia, medita, queima teus neurônios pelo amor da tua vida espiritual, porque da palavra você veio. A palavra te faz ser. E a palavra te transforma, a palavra nos dá vida. É a palavra de Deus, e Jesus é o Verbo. Você pensa que é teu pai e tua mãe que te fizeram, criatura mortal? Eles tiveram o mínimo de participação. A maior parte da obra da criação é Deus. É Deus criando o Espírito. É Deus formando no ventre da nossa mãe o nosso corpo mortal. E por que mortal? Por causa do pecado original. Mas, pela fé no Senhor Jesus, nós sermos revestidos de autoridade, de poder agora em vida e termos também o revestimento da vida eterna na vida por vir. A saber, isso que é mortal será revestido de imortalidade. Num abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor nos ares, e num abrir e fechar de olhos, isso que é mortal será revestido de imortalidade no abrir e fechar de olhos. E para sempre estaremos com o Senhor. Viva intensamente a fé em Cristo e creia no arrebatamento da igreja, porque o mundo vai para o beleléu. Vou falar aqui o que o meu mestre falou. Olha bem para mim aqui.
o mundo vai ir de mal a pior. Escute o que eu vou dizer de novo, porque está na Bíblia. Vocês não querem encarar os fatos, né? Eu não sou pregador do caos, eu sou pregador da vida eterna. Porque olha bem para mim aqui, mais cedo ou mais tarde todos morrem, sim ou não? E você tem que estar preparado para te encontrar com Deus. Primeiro ponto, você vai morrer. Esse é o primeiro passo. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Segundo passo, vai ter o arrebatamento da igreja. E quem dormiu em Cristo ressuscita primeiro, e aí com a igreja que está viva, se encontra com o Senhor nos ares e para sempre estará com o Senhor. E aí o terceiro e último ponto é o juízo final, quando Deus vai julgar daí, meu irmão, os vivos e os mortos. Vai haver a segunda ressurreição, que é daí a ressurreição dos mortos que vão ser julgados para condenação, né? E um grupo ainda que vai ser salvo, mas decapitado, porque vão ser decapitados em todo o mundo. E aí? Você vai fugir disso? Você vai encarar a realidade dos fatos que a terra, a Bíblia diz que ela vai explodir, vai ser com grande estrondo. O apóstolo São Pedro diz, eis que vejo os elementos ardendo em fogo. Quais os elementos? Terra, água e ar. E a terra e os homens que nela estão passarão com grande estrondo. O mundo está superaquecendo, gente. Tudo está sendo preparado. A primeira vez que Deus julgou o homem foi com água. Que Deus fez juízo mesmo com água. E a última vez vai ser com fogo. Aí já era. Aí Deus cria novos céus e nova terra, e bem-aventurado é aquele que está com o Senhor. Amém? Porque, gente, olha para mim aqui. Todo mundo vai passar dessa terra. Ninguém fica para semente aí. Entendeu? Acabou. Encara os fatos. Entrega a tua vida para Jesus, o resto da tua vida que você tem agora entrega para Cristo, para você ter a esperança para a vida eterna. Caso contrário, ó para ti, ó. Tchau. Vou fazer o quê? Quer que eu minta aqui que todo mundo vai para o céu? Vai para o céu quem entregar a vida para Jesus. Não tem como mentir, omitir, não tem como mudar a realidade dos fatos. Qual é a primeira grande realidade? Que tudo que nasce morre. Não tem como fugir disso. Tudo que nasce morre. Não tem como fugir disso. Mas nessa vida, Deus oferece para nós o quê? Gratuitamente, pela graça dele, a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, creia, acredite, confia. Invoque o nome do Senhor sobre a tua vida. E olha só o 7, como aprendestes de Epáfras. Tem que aprender sobre a vida eterna, sobre a salvação. Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de quem? De Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria? Fiel ministro de Cristo. Só quem prega a Cristo e em Cristo e está em Cristo é que é fiel ministro de Cristo. Não existe outro meio, outro modo de sermos salvos. E é por isso que o mundo vai de mal a pior. E cada vez vai ser pior. Fica ouvindo esses caras aí que falam um monte de asneira que vai mudar. Ah, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Vai mudar um escambau. Estão se levantando contra Deus, pregadores. O que diz a Bíblia quando disserem paz, paz, então virá o fim? E estão pregando paz no mundo? Jesus mesmo disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Tem uma guerra sendo travada no mundo agora. Espiritual, não é contra a carne e sangue. Mas o ser humano que não consegue compreender as coisas do Espírito, que está cego espiritualmente, ele contempla tudo fisicamente. E aí por isso que as pessoas querem que a pandemia, o Covid passe. Gente, mas olha para mim aqui, desde 2004 para cá, os grandes eventos que aconteceram na natureza, vocês são cegos, são surdos, não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Grandes eventos estão acontecendo. Ah, pastor, mas já teve pandemias em outros tempos do mundo, mas não tinha tanto governo cabeçudo como tem hoje.
onde eles estão focados em ter um poder político, econômico e religioso, ou seja, uma única autoridade no mundo. Já estão falando, até a religião fala sobre isso. Não estão vendo cegos, não ouvem surdos, não se preparam para a vida eterna. E depois vem como no dia de Noé. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Se casam, se dão em casamento, compram, vendem, trabalham, que nem uns cavalos, né? Nós trabalhamos, se esforçamos, suamos! E aí morre e vai para o inferno. Faz assim, ó. Acorda a cabeça. Você é um ser eterno. Você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo físico. E mais cedo ou mais tarde você deixa esse teu corpício aí. Não tem como fugir disso. Por isso se prepara para a vida eterna. Não queira que eu venha aqui pregar que nem, sabe, aquela coisa. Queridos, amados, cuidado com esse negócio aí. Muita melação. Gente, eu não estou preocupado com a opinião das pessoas. A única coisa que me preocupa é aqui, ó, o Evangelho. Paulo dizia, e eu vou dizer também, se eu ainda agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Quem quiser, seja salvo. Mas eu não vem para o meu lado que não tem moleza, não. Amém? Pode me odiar, pode ter raiva de mim, mas eu estou pregando a verdade para te salvar. Cuidado com os pregadores que ficam alisando, queridos, amados. E mimimi. O que eles querem de você? Sabe o que eu quero de você? Tua vida eterna. Que você se salve. Se salve. Creia no Evangelho. E olha o que diz, o qual nos declarou também do vosso amor no Espírito. Tem que ter amor no Espírito. Por esta razão, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Temos que ter esse conhecimento aqui, ó. Por essa razão, nós também, Colossenses 1:9, por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais o quê? Cheios do conhecimento da sua vontade, cheios do conhecimento da vontade de Deus para a tua vida. Não é o que tu quer ser, mas o que Deus quer que tu seja. É isso que você tem que ser cheio do conhecimento da vontade dele para a tua vida. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No conhecimento, o que é conhecer Deus? É conhecer a vontade dele para a nossa vida. É isso que é o conhecimento de Deus. Continuemos conhecendo a Deus. Como? Conhecendo aquilo que ele quer que nós sejamos. O que ele quer de nós. E aí diz, ó, corroborados, confirmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Já nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oh, glória a Deus, existe uma herança dos santos na luz. Que é a luz? O Evangelho é a luz. O Evangelho é a luz que nos leva à luz verdadeira. O Evangelho é o princípio da luz de Deus. É o princípio de todas as coisas. Porque ele, Jesus, é o Criador da luz. Ele é o princípio. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma pergunta, você quer continuar na potestade das trevas ou quer ser transportado no reino do Filho do seu amor? Creia no Senhor Jesus, confia nele. Você pode estar afastado de Deus no pecado, você pode dizer assim, pastor, mas Deus não me ama, Deus nunca vai me querer, eu sou tão ruim.
Só o fato de você estar me ouvindo é porque Ele te quer. Ele deseja você. Senão você não estaria ouvindo. Deus quer você. Deus nos quer. Nós é que não queríamos Ele. A maioria das pessoas não querem Deus. Querem as coisas que Deus pode dar, mas não querem Deus. Por isso não é mais só quem é Deus, mas quem nós somos. Quem você é? Quem é você? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você pode ter ido muito longe. O Senhor Jesus ama você e Ele te lava de todos os pecados. Viva, não morra mais. Fuja do pecado, das coisas erradas. Prepara na tua casa aí uma televisão, né, para você colocar para a tua família ouvir essas verdades. Vai chocar muitos, muitos vão rejeitar, não interessa. É a verdade. Essa é a verdade. Quem é você? Deus é Deus e nós o que somos. Por isso tem que conhecer essa verdade. A verdade que é você. O que você é, de fato e de verdade. Porque Deus é Deus. Nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos, existimos. Mas aí entra um detalhe, o que nós somos. É isso que determina a vida. O que nós somos em Deus, para Deus e por Deus. O que você será para Deus, por Deus e para Deus. A Bíblia fala que o resto da nossa vida que temos agora, devemos servir a Deus. A maior parte da nossa vida servimos ao diabo, para o mal e para a maldade. Todos nós, sem exceção. Por isso tem que chegar uma hora que a gente tem que se conscientizar. Ou nós vamos ser uns diabo a vida toda e tudo para o inferno depois. Não brinca com as coisas espirituais. Olha o que está acontecendo no mundo. O meu lado humano gostaria que tudo passasse e que nós tivéssemos. Eu creio que ter fôlego ainda. O Senhor vai nos dar fôlego ainda. Mas vai ter muitos eventos que vão acontecer na nossa geração. Se prepara para eles. Mas uma coisa assim, não foca a tua vida nos eventos, foca a tua vida na vida eterna, porque quer vivamos ou morramos, estamos no Senhor e somos do Senhor. Amém? Não tenha medo das coisas, tira o teu medo, o medo do coração. Às vezes eu converso com pessoas que têm medo de muitas coisas. A maioria das pessoas tem medo da morte, não precisa ter medo disso. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, presta atenção, aquele que está em Cristo nunca verá a morte. O Senhor Jesus falou isso. Nunca verá a morte. O dia que Deus quiser levar alguém, gente, Ele pega, leva, acabou, entendeu? Mas não está morto, não existe morte para quem crê. Existe morte para o incrédulo, para aquele que duvida, para aquele que não crê. Esse está condenado e morto em si mesmo, mas quem crê, gente, esquece, pode te alegrar. Te alegra, larga foguete, larga fogos. Eu vou dizer para você, se eu não viver o arrebatamento da igreja, não vem chorar no meu lado não, que eu dou uns cascudos. Larga foguete, amém? Larga fogos, oh glória a Deus. Canta louvores, hinos, quiser chorar um pouquinho, né? Até pode, mas esse negócio ficar ali, sabe? Porque morreu, isso aí é conversa para boi dormir. Quem está em Cristo não morre, não existe morte. Nós somos eternos, a Bíblia nos mostra claramente isso. O problema todo está só nisso, gente. O ato da pessoa não crer em Jesus. Isso leva ela à condenação eterna, que é o afastamento eterno de Deus. Por que o inferno é inferno? Porque lá tem ausência total de Deus. Ausência total de Deus. E por que o céu é céu? Porque lá tem a plenitude total de Deus. Mas se Deus saísse do céu, o que o céu ficaria? Nada. Entende? Porque o céu é Deus.
Deus é tudo em todos, entende? Deus, Jesus é a nossa vida. Inclusive Apocalipse diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também vos manifestareis com ele em glória. Por isso é muito importante você entender isso. E gente, olha só quem é Jesus no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preguei isso domingo também. O primogênito de toda a criação representa o quê? O primeiro filho de Deus. Por que primogênito agora está sendo usado o termo? Por que não unigênito? Porque Jesus morreu na cruz, ele era o único filho de Deus, mas depois da morte dele e ressurreição dele, todo aquele que nele creu, ele deu o poder para ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. É extraordinário isso. Por isso agora, São Paulo está revelando Jesus não como o unigênito filho de Deus, único, mas como primogênito de toda a criação. É extraordinário. Estou pregando para os santos do Facebook, para os irmãos em Cristo. Você é irmão de Cristo, irmã de Cristo. Um dia chegou Maria e os irmãos de Jesus de fora. Jesus estava pregando o evangelho numa casa e aí chegou um grupo e disse assim: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram ver-te. Jesus olhou para ele e disse assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Aí Jesus disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos e irmãs. Porque todo o que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã e minha mãe. Deu um cacete na Maria e nos irmãos dele, largou eles de orelha baixa. Zero não. Vamos lá, falar para Jesus sair de lá que nós queremos falar com ele. Ô fulano, vai lá e fala para Jesus, diz para ele lá, que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui, querem falar com ele. E manda ele vir agora aqui. Jesus só deu uma olhada de canto de olho e disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Por isso hoje você está ouvindo aí a palavra de Deus, você que é irmão de Cristo. Por quê? Porque Jesus se faz ser filho de Deus. Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Quer sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por isso você foi criado para Deus, não para o mal e para a maldade, para o diabo. Se revolta contra esse derrotado, se levanta, diga: a partir de hoje eu vou servir a Deus, e acabou para o diabo não vai mais reinar na minha vida, não vou ser um cavalo de Satanás, eu vou ser o templo do Espírito Santo. Amém? Deus é contigo, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Então não esquece disso, isso é revelação do coração de Deus. Até o momento de Jesus na cruz Calvário, ele é o unigênito Filho de Deus. Depois que ele vence a morte, ele ressuscita, e depois que todos creem nele, todo que crê nele também recebe o poder para ser feito filho de Deus. Então eu e você somos filhos de Deus por meio da fé por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E a igreja, que é o corpo de Cristo, é formado por muitos membros. E o poder dele percorre em nós. O poder de Deus entra no nosso corpo. Eu sinto a unção de Deus em mim. Eu sinto o poder de Deus em mim. Quando eu oro pelas pessoas, eu sinto sair virtude de dentro de mim. Virtude, poder. Muitas vezes orei por pessoas no inverno, a pessoa levou um suador, tem que tirar a roupa de tanta unção que desceu. Milagres extraordinários acontecem. Por quê? Porque não é o pastor Pavan, um vaso, é ele opera, ele é Deus, ele é Senhor, ele é nosso Senhor e Salvador, ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele disse: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, do diabo, e nada vos fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Tenha essa ousadia e deixa Deus se usar. Amém? Sabendo que todo que crê em Jesus também pode fazer a mesma obra que ele fez e obra até maior fará. Independente se você é um membro da igreja, se você é obreiro, se você é pastor, missionário, evangelista. Pastor, eu nunca ouvi essas palavras. Se você crê no nome de Jesus e você orar com fé no nome dele, a dor de cabeça que você tem sai agora. Agora sai. Porque não pode, quer ver, o mal não pode resistir um confronto com o poderoso nome do Senhor Jesus. Ele é Deus e ele está em você pelo evangelho que eu tenho pregado. Você crê nisso? Creia, você tem essa vida para crer. E agora é a hora, é a nossa geração. Pai, é a nossa geração. Manifesta a tua glória e o teu poder sobre a vida de homens e mulheres. Eu sei, meu Deus, que muitas palavras, coisas que nós pregamos, são duras às vezes, Pai, nos ouvidos das pessoas, mas, meu Deus, eu não sei por que eu prego assim, mas o Senhor sabe. Muitas vezes eu já orei, meu Deus, me dá uma maneira diferente para pregar. E eu já preguei muitas vezes de muitas formas, mas, Pai, o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas. Por isso, Deus ajuda cada pessoa, Pai, nas suas fraquezas, nas suas necessidades, nas suas deficiências, na falta de entendimento. Abra-lhes o entendimento, Senhor, para que compreendam as Escrituras. Meu Deus, são pessoas que o Senhor criou, formou desde o ventre da mãe e deu forma como o Senhor quis e desejou. São a imagem e a tua semelhança, não são os coitados. São a imagem tua, Senhor. São teus filhos porque creem no nome do Senhor Jesus. Portanto, meu Deus, vivifica todos com teu poder. Entra, Pai, com a tua unção agora, arranca pela raiz, sem misericórdia, esse demônio que tem agido, essa dor, essa doença, seja destruída, Pai, agora, do corpo, dos órgãos, dos membros desse meu irmão em Cristo. E eu te digo, mal, tu sai da vida, da alma, do espírito. Sai da casa, sai da família, sai da alma, do espírito. Sai do coração, das veias, do sangue, dos órgãos, dos membros. Todo Covid-19, gripe, resfriado, todo tumor, caroço, câncer, toda morte, todo mal, agora sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu até tinha dito no início que eu não ia orar por cura, por milagres, porque eu queria orar, Pai, pela vida eterna de todos. Mas o Senhor sabe, Pai, porque eu orei também aqui. Porque tem pessoas que precisam. Por isso, Deus, ajuda, Pai, todos a compreenderem que o maior bem que todos podem receber é a vida eterna. Ajuda, Senhor, salva-os. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Porque muitas vezes o nosso maior inimigo é o nosso eu. O nosso eu. Por isso, Pai, que o meu eu, que o nosso eu seja aniquilado, mas que o Senhor cresça em nós. Que nós cheguemos um dia e venhamos dizer o que Paulo dizia. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso, Deus, que nós venhamos viver para Ti, que nós venhamos nos descobrir na Tua palavra, para que não venhamos mais querer descobrir apenas quem o Senhor é, mas quem nós somos. Porque, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus, mas quem nós somos? Isso é que determina, Pai, todas as coisas, inclusive a nossa salvação e vida eterna. Quem nós somos hoje, quem nós seremos amanhã, quem seremos no futuro. Quem nós somos, o que nós somos, determina a nossa vida agora e a vida eterna na vida por vir. Por isso, nos faça ser conforme a tua imagem e a tua semelhança, Senhor Jesus, porque tu dizes, Pai, pela tua palavra, que o Senhor Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. E assim como o Senhor Jesus é a expressa imagem tua, ó Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que nós devemos ser conformes
a imagem de Cristo. Por isso, faça-nos ser conformes à imagem de Cristo, meu Deus, para que nós possamos ser salvos. Porque, meu Pai, não podemos ser salvos fora disso, fora de Cristo, fora da fé. Pai, ou somos teus ou somos do diabo. Por isso, meu Deus, ajuda todos a serem teus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E você que está em casa, diga: Senhor Jesus, eu te recebo, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Cumpra em mim a tua palavra em João capítulo 1, versículo 12. Dá agora do teu poder sobre mim, para que eu seja feito agora filho de Deus. Todo que crê no teu nome, assim o é, porque está escrito na tua palavra, Senhor. E eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e enviaste o Espírito Santo para nos dar entendimento da tua palavra, e está no nosso meio, porque tu também disseste, Senhor: eu vou para meu Pai, mas voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, nós te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, faltas, falhas, lava todos no sangue do Cordeiro, sejam vivificados pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças. Oh, glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia! Você é revestido de poder, você é de Deus, você é nova criatura, você aceitou Cristo, você saiu das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, da morte para a vida. A vida de Deus está em você. Jesus disse também: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e esse que me ama será amado por meu Pai, eu e o meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Que privilégio! Deus Pai, Deus Filho, o Senhor Jesus e o Espírito Santo fazendo morada em você. Isso é um privilégio. Guarde os mandamentos e ele vai morar em você, porque ele disse. Ele disse. Glória a Deus. Extraordinário. Pastor, não vai consagrar água? Não, porque a unção está em você. Eu prefiro a unção em você do que na água. Eu prefiro a unção nas tuas mãos do que no lenço. Sabe por quê? Porque se um dia você for viajar lá em São Paulo e tiver um parente teu enfermo e você chegar e... se eu tivesse o lencinho que o pastor tinha consagrado na igreja, eu esqueci em casa. Meu irmão, você tem a tua mão. Jesus, ele disse assim: imporão o quê? Sobre os enfermos as mãos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então eu prefiro que a unção esteja na tua mão, em você, no teu corpo, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Toma posse da bênção. A palavra de Deus é a tua vida. Tá bom? Gente, quem deseja ajudar a obra, o ministério, se une conosco. Sozinho, eu sou apenas um, mas juntos nós somos uma multidão. E uma coisa importante: ajuda, oferta, dizima, ajuda a igreja, ajuda o ministério, envia a tua oferta. Nós temos também um programa de rádio na Rádio Comunidade FM aqui em São Francisco. Daqui a um tempo eu creio que Deus vai dar ter mais horários também. Outra coisa importante, oferta para a África também. Eu creio assim, eu creio de todo o meu coração que Deus vai abençoar todos vocês financeiramente, vocês vão abençoar a obra, e até final do ano a gente, além das ofertas que a gente vai mandar mensalmente para a África, até o final do ano, por que a gente não pode se unir e dar mais uma moto para eles lá? Amém? Glória a Deus. Nós podemos fazer isso? Não podemos? Eles percorrem até 1.500 quilômetros fazendo missões no meio da selva africana, passando o rio cheio de crocodilo, cheio de tudo que é coisa.
Gente, eles estavam com bicicleta em 2015. 2015, 1º de janeiro de 2015, Deus nos deu o ministério, nós começamos a pregação do Evangelho. Em 2015 eu entrei em contato com o missionário pastor Ilcimar, que está na África, e faz 5 anos já que nós temos contribuído. Mês após mês, e tem meses que a gente não conseguiu, mas Deus sabe por quê? Porque a gente tem também muitas necessidades da igreja local, mas sempre que a gente conseguiu, a gente mandou a nossa oferta para a África e nós doamos uma moto. Eles não tinham moto, eles iam de bicicleta até 50 quilômetros, 100 quilômetros de bicicleta, andando naquela África. Deus abençoe os irmãos que ajudaram. Por isso, gente, prospera muito, ganha muito dinheiro. Agora, se no dízimo, na oferta, você vai dar condição para nós avançarmos o Evangelho e você vai se alegrar por tudo que eu e você, nós vamos fazer. Porque é uma coisa que se nós não fizermos agora, nunca mais o faremos. Entendeu? Eu estou com 45 anos. Daqui 35 anos eu não vou estar mais aqui. Eu vou estar com 80. A não ser que Deus queira que eu chegue nos 90. Mas, gente, 35 anos, olha, tem muita coisa que vai acontecer nesse mundo. Então nós temos quanto tempo de vida ainda aqui na terra? Façamos a obra de Deus, vamos nos unir. Eu digo para você aqui, de todo o meu coração, eu queria ter tanto recurso financeiro para manter, não só na África, 1.000, 2.000, 3.000 crianças, mas no Nordeste brasileiro. Nós já ofertamos também para missionário do Nordeste, onde fazem um trabalho extraordinário. Aqui na Serra Gaúcha tem crianças, tem pessoas, tem famílias que nos procuram. Tem irmãos em Cristo da igreja também que passam às vezes uma necessidade ou outra, mas a gente tem as despesas além dessas coisas que a gente investe, né? E é muito importante ajudar os santos, como diz a palavra. Tem pagamento de aluguel, pagamento de despesas da obra num conjunto de coisas. Por isso que o dízimo e a oferta são tão importantes para a obra de Deus. Seja dizimista e ofertante em nome de Jesus, ajude o ministério e se une conosco. Juntos nós somos uma multidão e podemos fazer muita coisa em nome de Jesus, tá bom? Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa de Oração. Amém? Envia tua oferta, ajuda em nome Deus há de te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo, tá bom? Porque aquele que planta, colhe, e aquele que dá, recebe, e melhor é dar do que receber. Que Deus abençoe a todos. Até mais, gente. Amanhã à noite eu vou estar aqui também, ao vivo no Face, com o culto a partir das 21 horas, porque às 19h30 tem o culto em Farroupilha, tá bom? Amanhã o pessoal de Farroupilha, todo mundo na igreja, gente. É culto presencial, 19h30. Sábado em Caxias, 19 horas. Domingo pela manhã, Santa Ceia. Sábado, Santa Ceia. Domingo pela manhã, Santa Ceia, presencial em Caxias e em Gramado. E pelo Facebook também a Santa Ceia, para nós abençoarmos a vida das pessoas que vão nos acompanhar aí nas mais diversas partes do Brasil e do mundo. Você que tem se identificado com a palavra que ministramos, Deus está te chamando para a vida eterna. E uma coisa importante, para você somar com o ministério e nós formarmos uma frente de batalha violenta para combatermos o bom combate da fé em favor do reino de Deus. Se nós não fizermos agora, nunca mais faremos nada. Ou faremos agora ou nunca mais faremos nada. Pensa nisso. Deus abençoe, boa noite, fica na paz de Cristo. Antes, receba a bênção financeira, Pai. Dá causa na justiça, aumento de salário, faturamento, bênção financeira, emprego. Meu Deus, ajuda, Pai, o empresário autônomo, profissional liberal, ajuda as pessoas a prosperarem, porque da mão delas, Pai, é que vem o recurso para a tua obra. Da tua mão, Senhor, vem para a mão do teu povo vem para a obra. Por isso, da tua mão é que vem todas as coisas.
E Pai, te damos graças porque o Senhor sempre abençoa a igreja e supre as necessidades da tua obra. Toca no coração das pessoas, Pai, nesses dias que temos compromissos muito importantes para cumprir, aluguéis, despesas, ofertas para a África e, Pai, tantas coisas que nós temos para cumprir. Por isso, Deus, ajuda cada pessoa, Pai, nas suas necessidades financeiras e dá, Pai, dá condição financeira para todos ajudarem a obra, a igreja, o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E deixa eu dizer para você, antes que aconteça contigo, as pessoas não me ouvem.